Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Coisa boa estar na casa de Deus. De nós podermos, amados, buscar o Senhor, buscarmos aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Amém? E hoje, amados, nós vamos dar mais um passo nesse tema aqui. Renove a sua... Diga, renove sua mente. Diga, eu preciso renovar a minha mente para viver o que Deus já tem para a minha vida. Amém? Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Hoje, basicamente, amados, nós vamos nos basear em duas histórias que serão o contexto principal daquilo que Deus quer falar com você nessa noite, para que você entenda algo que precisa despertar na tua vida. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia? Gênesis é facinho, né? Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja? Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu um nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou sua mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi... Fecha os teus olhos. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Nós estamos, Pai, na tua casa, porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos, meu Deus, diante da tua presença, porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Mas nós precisamos, Pai, nessa noite, ter a nossa mente despertada. Precisamos, Pai, nessa noite, que o nosso entendimento, Pai, venha a ser despertado. Para que nós possamos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes, Pai, estamos correndo para cá, estamos correndo para lá, buscando a tua bênção, buscando a tua presença. E muitas vezes, Pai, não percebemos que o que o Senhor já preparou está dentro de nós. E nós te pedimos nessa noite: vem despertar aquilo que o Senhor já preparou e que já está dentro de nós. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e eu te peço humildemente: usa-me, Senhor, e capacita-me, renova, Senhor, as minhas forças e manifesta a tua graça. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, como eu falei, hoje eu quero falar com você a respeito de duas histórias, para que você possa entender algo na tua vida, que às vezes, amados, nós estamos tão preocupados em fazer coisas, em alcançar coisas, em conquistar coisas, e nós começamos a correr, nós começamos a procurar, nós vamos atrás disso, vamos atrás daquilo, e muitas vezes, amados, nós podemos até acabar nos perdendo nessa caminhada. Sabe por quê? Porque nós buscamos as coisas que nós precisamos nos lugares que não deveriam ser procurados. Isso significa, amados, que às vezes nós estamos procurando no lugar errado. Isso significa, amados, que às vezes nós não estamos conseguindo entender o que Deus é, quem Deus é e o que Deus já preparou para a nossa vida.
Às vezes, amados, nós estamos na igreja, nós começamos uma caminhada com Jesus Cristo, mas às vezes, amados, parece que nós ainda não entendemos que o Deus que nós servimos, amado, Ele já preparou todas as coisas. Às vezes, amados, nós não entendemos que Deus já tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Mas às vezes isso custa a entrar onde? Na nossa mente. Às vezes, amados, a gente fica buscando e tentando entender, e muitas vezes, amados, já está na frente dos nossos olhos. Talvez você já ouviu aquele ditado que diz assim, que o pior cego é aquele que não quer, porque está estampado na cara e a pessoa não percebe. Amados, com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus está com a bênção na frente de nós, e nós não enxergamos. É a mesma coisa, amados, quando nós vemos aquele povo chegar diante do Jordão. Deus mostra, lá está a terra prometida, lá está a promessa que eu fiz, lá está a tua bênção. E o povo diz assim, mas eu acho que nós vamos voltar porque vai ser difícil. Aí às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente diz assim, nossa, mas eu não ia fazer isso. Olha o que Deus fez para tirar o povo do Egito. Às vezes, amados, a gente faz até pior. Ontem, amados, a gente passou por uma situação e eu citei essa passagem. Nós saímos, estávamos na convenção nacional, e aí as crianças tinham pedido, a gente quer tomar um açaí, então vamos sair a procurar. E a gente saiu caminhando, e aí caminhou algumas quadras, e aí chegou um momento assim, acho que vamos voltar, não estamos achando o açaí. Vamos voltar, e a Sara olhou, ali ó, uma plaquinha dizia, e eu disse assim, a gente está que nem o povo da terra prometida, está quase alcançando a bênção e vira as costas. O que eu quero que você entenda nessa noite, amados? O que Deus tem para a tua vida, Ele já preparou para você, mas você precisa entender. Nós olhamos, amados, para a história de Adão, e talvez você pensou assim, será que o pastor vai falar sobre casamento hoje? Não vou falar sobre casamento. O que eu quero que você entenda, amados, vamos falar um pouquinho da história de Abraão, de Adão, do que Deus faz nesse início de todas as coisas, porque tudo tem diga, início, um meio e um fim. Quem é que está no início? Diga, Deus. Quem é que está no meio? Deus. E quem é que está lá no fim? Diga, Deus está no início, está no meio e está no fim. Às vezes a gente acha que não. Deus criou todas as coisas. A Bíblia vai nos escrever que Deus foi criando. E depois que Ele criou tudo, a Bíblia vai nos dizer que Deus trouxe para Adão e disse assim, Adão, dá nome para as coisas agora. E olha a missão de Adão. Agora ele começa a olhar para os animais e ele começa a ter que nomear. E eu quero que você pare para pensar comigo. Era uma missão importante? Era. Imagina se ele errasse. Imagina se você olhasse por uma vaca e tivesse que chamar de macaco. Não parece estranho? Quando a gente olha para um macaco e fala macaco, não parece que casa? Parece, né? Aí você olhar para um elefante e chamar de coelho. Olha o que Adão fez. Parece que ele escolheu o nome certo para o bicho. Ele escolheu o nome certo para a planta. E se nós olharmos para isso, ele teve que fazer muita coisa. Ele estava atarefado, ele tinha coisa demais para fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olha e Deus diz assim, não é bom que esse homem esteja sozinho não. Alguns mal intencionados vão dizer que Deus olhou para Adão e disse assim, cara, tua felicidade está me incomodando, vou arrumar um probleminha para ti. Criou a mulher. Dizem as más línguas, eu não concordo com isso. Amém, mulherada? Amém, mulherada? Tô defendendo vocês. Mas Deus, olha, presta atenção. Você já parou para pensar? Por que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou um casal de cada bicho, não foi? E por que quando Deus criou Adão, por que Deus criou só ele? Por que já não criou a mulher junto? Você já parou para pensar nisso? Vamos tirar a brincadeira de fora. Não é porque
Deus queria que Adão vivesse um tempo em paz. Não tem nada a ver com isso. Mas você já parou? Mas você já parou para pensar? Por que Deus cria Adão e não cria já a Eva junto? Por que Deus, quando foi criar todas as coisas, Deus criou tudo de uma vez só? Criou um casal de cada bicho. Mas quando foi criar o homem, Ele só foi lá e criou o homem. E Ele sabia que o homem ia precisar da mulher. E por que Ele não fez já junto? Nós temos, amados, que entender que às vezes a gente olha para algumas coisas que Deus está fazendo e parece que o plano de Deus está pela metade. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que Deus quer fazer e a forma como Deus quer fazer. Talvez nós vamos olhar, e agora se coloca um pouquinho no lugar de Adão, olhando para cada casal de bicho, pensando assim: os bichos têm companhia e eu não. Os bichos têm casal e eu estou aqui sozinho. Eu imagino, de repente, Adão dando uma olhadinha assim, pensando assim: será que quando é que vai vir? Porque se Deus fez tudo, então o que Adão de certo pensava? Pensa comigo, Deus vai mandar alguém do meu lado, uma fêmea. Eu não sabia como é que era. Sabia como é que ia ser esse projeto melhorado de Deus? Porque dizem também que a mulher é um projeto melhorado, não é? Deus olhou para o homem e disse assim: vamos dar uma melhoradinha no que eu fiz. E aí pegou e fez amém, mulheres? Tem mulher aí ou não? Estou puxando a bola para vocês não estão me ajudando. O que eu quero que você pare e pense: talvez Adão olhando para todas aquelas coisas e pensando assim: por que só eu não tenho alguém do meu lado? Por que só para mim está faltando uma parte? Se os animais têm, por que para mim está faltando? Será que de repente ele pode ter pensado assim: será que Deus esqueceu? Ou será que Deus agora vai esperar um tempo e aí vai mandar do céu? E aí imagino, ele fez todas as coisas e depois ele fica pensando assim: será que é hoje que vai vir? Será que é amanhã que vai vir? Amados, eu quero acreditar que de repente ele estava olhando e ele estava pensando assim: a minha metade vai vir de Deus. O que ele não sabia era o que Deus tinha preparado. E você vai entender onde nós queremos chegar. Um dia, amados, a Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e ele diz assim, o homem, lá versículo 20, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante. Da mesma maneira, amados, que Adão olhava e via que faltava algo, Deus também olhava e via que faltava algo. O interessante é que talvez Adão esperava que esse algo viesse de Deus, mas ele não sabia o que Deus ia fazer. E aí, amados, se nós vamos olhar, coloca para nós lá, o versículo 21. Então o Senhor fez cair uns pesados sonos sobre o homem, e este adormeceu. E o que agora a Bíblia diz na sequência? Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com... Talvez ele estava esperando que a mulher viesse do céu, e ele não imaginava que Deus iria tirar de dentro dele. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite é isso, que muitas vezes, amados, nós estamos esperando que venha de vários lugares, e aquilo que Deus já preparou para a minha vida, aquilo que Deus já preparou para a sua vida, já está dentro de você. O que eu quero, amados, que você entenda que talvez Adão em nenhum momento pensou que dele, de uma parte dele, viria a sua auxiliadora. Talvez ele pensava que da mesma maneira, ou será que ele vai fazer um boneco de barro, ou será que vai descer do céu a minha companheira, a minha auxiliadora? Ele não sabia. O que ele não imaginava, amados, é que Deus iria tirar dele mesmo. O que Deus já tinha preparado para Adão era muito além daquilo que Adão esperava. Que ele esperava que podia vir de qualquer forma, menos de dentro dele. Às vezes, amados, nós olhamos para dentro de nós e olhamos para nós e achamos que de dentro de nós pode não sair nada bom.
Às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós acreditamos no que aquilo que as pessoas de fora estão falando a nosso respeito e não conseguimos enxergar o que Deus já colocou dentro da nossa vida. Muitas vezes, amados, nós olhamos para nós e achamos que não há nada de bom. Por quê? Porque nós já fizemos escolhas erradas, porque nós já tomamos atitudes erradas, porque nós já fizemos talvez muita burrada nessa vida. E aí nós olhamos e dizemos assim, não, dentro de mim não existe nada bom, eu preciso buscar fora. E muitas vezes, amados, nós não estamos percebendo que esse buscar fora é um caminho errado. Porque aquilo, amados, presta atenção, aquilo que Deus quer fazer em você, Ele já colocou dentro de você. Nós temos que aprender, amados, entender o que Deus tem para a nossa vida. Talvez em nenhum momento, amados, passou pela cabeça de Adão, que do lado dele, de uma costela dele, sairia a sua auxiliadora. Do lado dele, ele vai lá e ele tira aquilo que ele estava precisando. Talvez ele estava tão na correria, tenho que dar nome para bicho, tenho que dar nome para animal, tenho que dar nome para cá, tenho que dar nome para lá. E aí às vezes, amados, ele talvez não conseguia parar para pensar, o que realmente Deus preparou para mim? Às vezes, amados, a nossa vida está assim, às vezes nós estamos numa correria tão grande, que não conseguimos parar para ver o que realmente Deus está preparando para nós. E aí às vezes nós olhamos para o que está acontecendo, e às vezes a gente diz assim, aí Deus, está demorando, vai fazer o projeto pela metade, por que as coisas não estão acontecendo? Sabe por quê? Porque às vezes, amados, a gente está tão louco na correria, tem que fazer, tem que correr, tem que isso, tem que aquilo, e a gente esquece de olhar para dentro de nós, esquece de olhar para aquilo que de repente Deus já colocou dentro de nós. Tem uma história na Bíblia, amados, a história de duas irmãs, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, vai contar a história de Marta e Maria, que Jesus Cristo chega na casa delas, estava lá, pode passar o próximo versículo, e aí olha o que vai dizer, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, mas olha o que acontecia com a outra irmã. Marta agitava-se de um lado para, Marta se agitava de um lado para, ela estava o quê? Na correria. Quem é que estava dentro da casa dela? Mas ela deu atenção para Jesus. A bênção que ela precisava já estava dentro da casa dela, mas ela estava preocupada com as outras coisas que ela tinha para fazer. Aquilo que Adão precisava, amados, já estava dentro dele, mas ele ainda não tinha percebido. Por isso que a Bíblia, amados, vai dizer, estava ocupada com muitos serviços, então aproximou-se de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fizesse sozinha para servir? Diga-me que venha me ajudar. Olha o próximo versículo. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas. O que hoje está te incomodando? O que hoje está te deixando inquieto? O que hoje está ocupando a tua mente, o teu coração? Ao ponto de você não conseguir parar para se aproximar de Deus. Ao ponto, talvez, de você não conseguir ter um momento de comunhão com Deus. O que hoje está enchendo a tua vida, o teu dia a dia, a tua casa, a tua família? Ela estava muito inquieta. Jesus dentro da casa dela, você consegue imaginar? Jesus dentro da casa dela, mas ela preocupada, tinha que arrumar isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquela outra. E parece que ela esqueceu quem estava lá. Às vezes, amados, parece que nós também esquecemos que Jesus está na nossa casa. A correria está tão grande, os problemas parecem que são tantos e a gente esquece que Jesus já está lá. Ele só precisa que a gente chegue a Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha o próximo versículo. Mas apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa, e esta não lhe será tirada. Nós temos que entender, amados, que às vezes nós podemos estar no melhor lugar, nós podemos estar talvez na presença da melhor pessoa como ela estava na presença de Jesus, só nós não estamos percebendo. Nós estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas,
que não percebemos que o que Deus já preparou para a nossa vida, às vezes está aqui, ó, na nossa cara, estampado. A família que Deus queria te dar, Ele já te deu. Mas a gente fica olhando só para os problemas e não enxerga o projeto de Deus. Ah, pastor, mas se essa família, você acha que uma família não tem problema? Todo mundo tem. Você acha que existe família perfeita? Você acha que existe casal perfeito? Não existe, porque nós somos seres. Todos nós temos falhas, todos nós temos pensamentos diferentes, todos nós temos atitudes diferentes. E aí muitas vezes a pessoa está olhando para aquilo que já está dentro da sua casa e está dizendo, isso aqui não é o projeto legal de Deus não. E Deus está dizendo assim, mas esse projeto fui eu que te dei. Muitas vezes, amados, nós estamos olhando para aquilo que Deus nos abençoou e estamos dizendo, eu acho que Deus errou. Nós estamos olhando talvez para o trabalho que Deus abriu as portas e dizendo assim, esse trabalho não é bom não. Nós estamos olhando para a nossa família, nós estamos olhando para o nosso casamento, muitas vezes estão olhando, pais estão olhando para os filhos e dizendo, se o meu filho fosse que nem o filho do fulano. Às vezes, amados, o que Deus já preparou está diante de nós e nós não estamos enxergando. Adão não imaginava que o melhor presente que ele podia ter sairia do lado dele, sairia de dentro dele. Deus já tinha preparado, amados. Deus já sabia, e por isso que Deus não fez a mulher junto. Porque Deus queria que Adão soubesse que a melhor parte saiu de dentro dele. Ele queria, amados, que Adão soubesse que o melhor projeto de Deus já tinha colocado dentro dele. O que eu quero que você entenda nessa noite é isso. O que Deus já preparou para a tua vida, amados, Ele já colocou dentro de você. Mas nós temos que começar a abrir a nossa mente para aquilo que Deus tem. Chega um momento, amados, da nossa vida que nós temos que parar de correr. Corre para cá, corre para lá, busca aqui, busca ali, busca nessa pessoa, busca naquela pessoa, vai para esse lugar, vai para lá. E Deus fica só assim, ó, só nos olhando e pensando, será que quando é que vai perceber que o que eu já preparei está diante dele, está diante dela? Aqui, amados, é mais um exemplo. Uma estava preocupada com o que tinha que fazer, e quem estava dentro da casa? Jesus. A outra olhou e disse assim, Jesus na minha casa? Estou nem aí porque tem que fazer, eu vou ficar aí sentadinho aos pés dele, só ouvindo. Se Jesus chegasse na tua casa, o que você iria fazer? Ai, pai, só um pouquinho que eu tenho que dar uma ajeitada na casa, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Aí dali um pouco, quando você arrumou tudo, Jesus é assim, acabou o tempo, eu vou ter que ir embora. Pá, Jesus, mas é que agora que eu parei, pois é, mas eu tive todo o tempo aqui, tu não teve tempo para mim. Amados, às vezes o que Deus já preparou está tão perto de nós, que nós não conseguimos enxergar. O que Deus já tinha preparado para Adão, estava dentro dele. Sabe, amados, qual é o problema talvez dessa geração? É uma geração, amados, que hoje se não tiver uma motivação externa, não consegue viver bem. Hoje o que mais cresce no mundo? Palestra, porque as pessoas não conseguem se motivar, elas precisam que a motivação venha de fora. Sabe qual é o problema da motivação externa? É que ela vem te dá um gás, e dali um pouco ela, aí tu faz o quê? Corre para outra. Aí você fica assim, ó, se enche, esvazia, se enche, esvazia. Sabe por quê? Porque muitas vezes, amados, a nossa motivação está em pessoas. Muitas vezes a nossa motivação está em coisas. Muitas vezes a nossa motivação está em bens. E nós esquecemos, amados, que a maior motivação já está aqui dentro. Sabe o que é? É o amor que Jesus Cristo teve por mim e por você, quando Ele se entregou por nós lá naquela cruz. A pergunta que eu faço para você, precisa mais motivação do que essa? Precisa mais motivação de saber que um dia Jesus Cristo olhou para nós e disse assim, vale a pena morrer por eles? Será que ainda nós precisamos, como cristãos, buscar mais motivação do que saber que Jesus Cristo nos ama? Saber que Jesus Cristo foi para aquela cruz, sabendo tudo que Ele ia passar. Ele disse, Pai,
se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que ele ia sofrer. Mas ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. E às vezes, amados, isso, o que Cristo fez na cruz, não é motivação suficiente para um cristão também. Se a pregação do pastor não for motivacional, eu vou sair desanimado da igreja. Tem que ter aquela palavrinha assim que me... Não, hoje o pastor puxou ele, hoje o culto não foi bom. Não gostei. Hoje o pastor pegou muito firme na palavra. Não foi legal. A igreja, amados, não é lugar para você ser motivado. A igreja é lugar para você ser renovado na sua fé. A motivação já tem que estar dentro de você. Nós temos que entender, amados, nós temos que entender o que Deus já fez. Nós temos que entender quem é o Deus que nós servimos. Porque o dia que nós realmente entendermos, nós não vamos precisar de motivação externa. A motivação já vai estar dentro de nós. O dia que nós conseguirmos entender, amados, quem é verdadeiramente Jesus Cristo, você não vai precisar mais de nada externo. Palavrinha de apoio, tapinha nas costas, tu é o bom, não, tu vai vencer, tu vai dar certo. Não precisa, eu já sei que eu vou vencer, porque Jesus Cristo já me deu a vitória. Eu sei que Jesus Cristo me chamou para ser mais do que vencedor. Eu não preciso que alguém fique toda hora me dizendo, você vai vencer, você vai dar certo. Não precisa. Se Ele já falou, basta. O problema, amados, é que às vezes as pessoas querem ficar sendo motivadas todos os dias e esquecem do que Cristo fez. Pastor, mas eu passo por luta. Quem é que não passa? Eu enfrento o problema. Quem é que não enfrenta? Mas, amados, nós temos que entender uma coisa. Quando Jesus Cristo realmente é o foco da nossa vida, nada nos abala, nada nos derruba. A gente pode cair? Pode. Mas quando a gente perde o foco. A gente pode desanimar? Pode. Quando Jesus não é mais o centro. Aí a gente vai entender, amados, que a gente vai ter que começar a correr fora para buscar motivação. Só que é uma motivação passageira. Ela vem, te ajuda, mas depois acaba. O que Adão, amados, talvez olhou para tudo isso e ele entendeu. Ele disse assim, cara, eu estava buscando de cima, eu estava buscando de baixo. Estava esperando talvez que Deus descesse e fizesse um bonequinho de barro. E não. Deus já tinha colocado dentro de mim. O que Deus, amados, tem para fazer na tua vida, Ele já colocou dentro de você. Diga para você mesmo, Deus já colocou dentro de mim o que Ele tem para mim. Entenda, amados, entenda o que o Senhor, Ele quer fazer. Nós, amados, nós temos que olhar muitas vezes para dentro de nós e começar a entender o que Deus tem preparado. Mateus 24:35, olha o que nos diz. Passará o céu e porém as minhas palavras não. Quem é que disse que nós somos mais do que vencedores? Quem é que disse que veio para nos dar vida e vida em abundância? Foi homens ou foi a palavra? Aí a pergunta que eu faço, você crê na palavra? Pois é, amados, a palavra ela continua a mesma, e a Bíblia diz, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não. E por que muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus? Por que quando as coisas não saem exatamente do jeito que nós queremos, nós achamos que Deus nos abandonou? Talvez Adão podia ter dito assim, acho que Deus fez um projeto pela metade, porque deu um casal, uma fêmea para todo macho, e eu estou aqui sozinho. Acho que Deus errou quando chegou na minha parte. Nós temos que aprender, amados, a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Nós temos que começar, amados, a colocar o nosso coração no Senhor. Isaías 40:31, o que nos diz? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas
Para pensar. Ele diz: quem espera no Senhor renova as forças. Ah, mas está demorando, pastor. Ai, demora. Eu estou orando, parece que as coisas não acontecem. Eu estou pedindo, mas parece que as coisas não dão certo. O que a Bíblia te diz? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não, caminham e não. Por quê? Porque espera. Deus é a nossa força, amados. E Ele já colocou isso dentro de. Então Ele diz: quem espera nele, sobe como asas de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Por quê, amados? Porque o que Ele tem preparado, Ele já está feito. Por que ainda não aconteceu, pastor? A pergunta é: mas você está buscando? Você realmente está esperando no Senhor? Você está descansando em Deus? Ou está correndo para um lado e para o outro, esperando, achando que vai dar certo do seu jeito? Porque às vezes, amados, a gente não acha, sabe por quê? Porque a gente está procurando nos lugares errados. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedi mal. Quantas vezes, amados, nós estamos pedindo coisas para Deus que é errado, e Deus vai dizer assim: não vai dar, não vai rolar, não vou poder te dar, porque isso aí não vai ser bênção na tua vida. E a gente fica lá insistindo, e Deus diz assim: Agora, por que tem coisas que parece que vem e cai na nossa mão? Porque Deus diz assim: olha o que eu estou te dando. Aí às vezes a gente diz assim: mas eu estou lutando tanto por isso, e não vem inverter. Porque tem gente que diz assim: ai pastor, mas é que eu estou orando há tanto tempo pelo fulano. Não confunda. Segue orando. Tem coisas, amados, que nós precisamos começar a abrir a nossa mente para aquilo que Deus está preparando. Nós temos que começar, amados, a entender que Deus tem o melhor para nós. Quando Deus nos criou, amados, a Bíblia nos diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua, e deu domínio sobre todas as coisas. Você acha que Deus nos fez para sofrer? Você acha que Deus nos fez para dar errado? Você acha que Deus nos fez um projeto meia boca ou mal acabado? Não, Deus fez o melhor. Você é o melhor de Deus, e Deus já colocou o melhor dele em você. Você só tem que se encontrar com Ele. Tem uma outra história, amados, que conta. Coloca lá 2 Reis, capítulo 4, versículo. Coloca já o 2 lá. O 2. Chegou uma mulher para o profeta Eliseu. Só profeta, minha situação está complicada. Meu marido morreu, veio os credor lá e queria levar meus filhos como escravo. Todo mundo já conhece essa história? Então vamos lá. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer? Que eu posso fazer por? Boa pergunta essa, né? O profeta olha para aquela mulher e diz assim: o que eu posso fazer por ti? Quem perdeu o marido foi tu. Quem está com dívida é tu. Quem pode perder os filhos e ser escravo é tu. E tu está buscando ajuda em homens. Talvez se ele tivesse falado dessa maneira, aquela mulher tinha virado as costas, teria ido embora. Mas olha, você consegue entender o que ele disse? O que eu posso fazer por você? Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou apenas um homem. Às vezes, amados, nós estamos colocando toda a nossa esperança em pessoas. Sabe o que essa mulher fez? O meu marido serviu o profeta, então quem vai resolver o meu problema? Diga, o profeta. Será que se ela tivesse parado dentro de casa e tivesse pedido ajuda para Deus, será que não teria dado certo? Será que Deus não poderia ter abençoado ela, se ela tivesse falado direto com Deus? Mas o que a Bíblia diz? Que ela foi e pediu ajuda para
um homem. Eu não estou dizendo que nós não temos que pedir ajuda para aquele que é pastor, profeta, não. Mas às vezes, amados, as pessoas estão colocando esperança demais em pessoas e não estão buscando a Deus. Primeiro coloca a esperança no médico, aí vai no médico, e aí consulta, e aí o médico diz, olha, é isso, é aquilo. Aí o que a pessoa faz? Ai meu Deus, a coisa é séria, então agora eu vou correr para Deus. Por que não correu para Deus primeiro? Por que já não colocou nas mãos de Deus? A Bíblia não nos diz, buscai pois em primeiro lugar o reino. Primeiro busca Deus, aí depois tem que ir no médico, vai no médico, tem que ir no advogado, vai no advogado, mas primeiro vai em Deus. E aí olha o que ele diz, diga-me o que é que você tem em casa. Para pensar, amados, traz isso agora se fosse para você. Se Deus, ou deixa o pastor mesmo perguntar, o que é que tem de bom dentro de você? O que você diria? Pensa, rapidinho, 3 segundos, só pensa, não precisa me dizer. Conseguiu pensar? Tem gente que não conseguiu. E o que tem de bom dentro de mim? Não, isso não. Não, isso aqui também não. Será que tem alguma coisa boa dentro de mim? Olha a pergunta dessa mulher, do profeta. Diga-me o que você tem em casa. Olha a resposta. Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa. Se nós parássemos por aqui, ela olha para dentro dela, e ela deve ter feito a mesma coisa que vocês fizeram. O pastor perguntou o que eu tenho de bom dentro de mim. Acho que não tem nada não. Será? Ela diz assim, não profeta, não tem nada. Tem nada lá em casa. A situação chegou a 0. Cheguei no fundo do poço. Talvez se um dia você chegou no fundo do poço e alguém chegasse e te perguntasse, o que você tem de bom dentro de você? Não tenho nada, estou no fundo do poço. O que você acha que eu vou ter de bom dentro de mim? Foi o que o profeta perguntou para ela, o que você tem? Sabendo que ela já não tinha? O profeta já sabia que ela não tinha nada. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que o nada na tua mão é nada. Exatamente isso. Agora o nada na mão de Deus é tudo. Olha o que ela vai dizer. A não ser um jarro de... Perfeito. Na nossa mão, na mão daquela mulher, um jarro de azeite não era nada. Perfeito. O profeta disse para ela, vai para a tua casa, arruma a vasilha com os teus vizinhos, bota dentro de casa, fecha a porta, porque o milagre vai acontecer. Aonde? Dentro. De onde é que veio o milagre de Adão? De dentro. Talvez ele podia ter dito, fica com a porta aberta, para ver se vai vir alguém de fora te ajudar. Não precisa, o milagre vai acontecer lá dentro da tua casa. O que nós temos que entender, amados, que o que Deus está preparando para a nossa vida, Ele vai fazer. Mas nós temos que nos colocar na presença. Sabe por que Ele diz assim, fecha a porta? Porque o que eu quero fazer na tua vida, as outras pessoas não precisam ver. O milagre acontecer, elas não precisam. Sabe o que elas têm que ver? Só o resultado. Quando Deus está te tratando, quando Deus está te curando, quando Deus está fazendo coisas grandes na tua vida, as pessoas não precisam ver. Mas dali um tempo as pessoas vão olhar para ti e dizer assim, o que aconteceu contigo? Tu estava enfermo, mas não está mais. A tua família estava destruída, mas não está mais. O que aconteceu com você? Tu estava na depressão, mas agora não está mais. O que aconteceu? Jesus entrou lá em casa, mudou tudo. Está entendendo? Ele diz, fecha a porta, fica na tua casa. Gente, os maiores milagres que nós vamos viver na terra vai ser dentro da nossa casa. Vai ser com a tua família, vai ser no teu casamento, vai ser com os teus filhos, vai ser lá dentro da tua casa. Para de ficar buscando fora, amados, o que Deus já preparou lá para a tua casa, o que Deus já preparou lá para a tua família. Aí ele diz, vai e faz, e ela foi. E o que a Bíblia vai nos dizer na sequência da história? Que eles começaram a encher com aquele jarro que tinha, começaram a encher, e foram enchendo, até que não tinha mais
jarro. E o que aconteceu? Quando tudo foi cheio, o jarro parou. E o milagre aconteceu. Aí quando ela vai e diz assim, vai lá para o profeta e diz assim, profeta, ó, todos os jarros que eu consegui, encheu. Ele diz assim, então vai, vende, paga a dívida e vive do resto. Você consegue entender o que o profeta estava dizendo para ela? Vai, com a bênção que eu te dei, e põe a tua vida em? Entenda que Deus vai te abençoar, primeiro para você botar a tua vida em? Entenda que o que Deus quer fazer sempre vai ser primeiro em você. Deus não vai fazer nos outros, não, Deus vai começar a fazer primeiro em você. Por isso, amados, nós temos que entender que o melhor de Deus já está onde? Aonde que está o melhor de Deus? Acorda aí, igreja. Entenda. Deus já preparou o melhor e colocou dentro de nós. Só nós temos que começar a entender o que Ele está fazendo. Nós temos, amados, que começar a abrir a nossa mente, o nosso coração para aquilo que Ele já está fazendo. Aquela mulher olhou e disse que não tinha nada, mas o nada para ela foi tudo que Deus precisava. Hoje quando você olha para a tua casa, hoje quando você olha para a tua família, hoje quando você olha para o teu casamento, como é que estão as coisas? Pastor, está no fundo do poço, Deus pode mudar. Pastor, a enfermidade chegou, Deus pode curar. Mas o senhor não imagina, o problema é muito grande, Deus resolve, amém, mas Ele vai fazer em você. Para de correr para fora, começa a buscar o que Deus já colocou dentro de você. Sabe o que Jesus Cristo disse para os discípulos? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. O que Ele estava dizendo? Até que vocês sejam cheios de... Ele disse que o poder ia ser derramado na volta deles? Não, Ele disse que vocês vão ser... Primeiro vocês vão ser cheios, para depois vocês encher os outros. Você está conseguindo entender o que Deus está falando contigo nessa noite? Deus quer fazer primeiro em você. Mas você tem que abrir a sua mente para começar a viver o melhor de Deus, o novo de Deus, a bênção que Deus está preparando para a tua vida. A primeira pregação, amados, de Pedro, o que aconteceu? Quase 3.000 desceram as águas do batismo, mas primeiro ele foi cheio. Como que você está hoje? Pastor, aí pega o casalzinho lá que, não é que está assim, está assim. Mas o fulano que é o problema do meu casamento. Não, mas a ciclana que é o problema do casamento. Os dois são um problema. E enquanto que você não deixar o Espírito Santo tocar em você, não adianta você olhar para o outro e dizer os defeitos do outro. Olha para os teus. Olha para os teus defeitos, reconhece os teus defeitos, os teus erros, as tuas falhas. Eu tenho um casamento abençoado, amados, tenho uma família abençoada, uma esposa abençoada, mas você acha que eu não tenho meus defeitos? Tenho. Só ela para me aturar. O bom de tudo é que só eu para aturar ela. Aí a gente vai na bênção, se ajustando. Porque o que eu preciso está dentro dela. O que ela precisa está dentro de mim. Por quê? Porque Deus já preparou. O que você precisa, Deus já colocou dentro de você. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus já colocou dentro de você o melhor dele. Ele já preparou o melhor para você. João 15, versículo 4, para nós finalizar. Olha o que diz: permaneçam em, e eu permanecerei em. Interessante que Jesus vai dizendo, né? Primeiro ele diz, vocês têm que permanecer em. Às vezes a gente acha que Deus se afastou de nós, né? É nós que nos afastamos dele. Por isso que ele vai dizer assim, permaneçam em. Se nós permanecermos nele, ele nunca nos abandona.
Agora, amado, se nós virarmos as costas para Ele, o que Ele vai fazer? Pai, eu tinha o melhor para ti, mas tu não quer, o que eu posso fazer? Ai, pastor, por que Deus não vai lá e nos obriga? Ele não é assim. Ele nos deu livre. Você escolhe o que você quer. Quer ser abençoado? Seja, não quer? Deus vai dizer assim. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em... Olha o que ele diz agora no versículo 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim vocês não podem fazer. Vamos dizer junto essa parte aqui. Porque sem mim eu não posso fazer nada. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de você começar a orar, Deus já colocou dentro de você, amado. O que você precisa nessa noite entender é que Deus te trouxe aqui só para descobrir isso. Despertar na tua mente, no teu coração, que Deus já colocou o melhor dele dentro de você. Ah, pastor, mas eu estou tentando. Está tentando errado. Porque não é em pessoas, não é em coisas, é em Cristo que está tudo que eu e você nós precisamos. E quando a nossa vida realmente estivesse só nele, totalmente dependente dele, ele vai preparar todas as coisas. Esse é o momento, amado, de você olhar para dentro de você. Esse é o momento de você abrir a tua boca em oração e pedir para Deus: Deus, me ajuda a enxergar o que o Senhor já colocou dentro de mim. Vai falando com Deus, amado, e vai pedindo para Deus: Deus, me mostra o que o Senhor já preparou para mim. Me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar. Me mostra, Pai, o que está diante dos meus olhos e eu não consigo ver. Abra a tua boca, amados, para falar com Ele nesse momento. Abra, amados, a tua boca para pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra a tua mente, que você consiga ver aquilo que Deus já preparou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à tua presença, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não chegamos a lugar nenhum. Sem o Senhor nós não alcançamos nada. Mas nós queremos, Pai, nessa noite, buscar somente ao Senhor. Não estamos aqui, Pai, por causa de pessoas. Não estamos aqui, Pai, por coisas. Mas nós estamos aqui nessa noite por tua causa. Vem ministrar, Deus, ao nosso coração. Vem ministrar, Pai, ao nosso coração. Abra, Pai, a mente da tua igreja. Eu oro, Pai, neste momento eu te peço. Abra, Senhor, a mente, Senhor, deste povo. E ministra, Deus, em cada coração. Ministra, Pai, em cada coração o teu despertar, o mover do teu Espírito, para que haja, Pai, entendimento e discernimento, para que o Senhor abra a mente e o coração dos teus filhos, para que eles possam entender que já está dentro deles o que o Senhor já preparou, e que quando eles entenderem isso, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a fluir. Mesmo, Pai, que seja em meio de lutas, mesmo que seja em meio às provações, mas o Senhor vai estar no controle de todas as coisas, quando realmente nós entendermos o que o Senhor já colocou dentro de nós. Essa é a minha oração, meu Deus, pela tua igreja, e eu peço que o teu Espírito Santo opere em cada mente e em cada coração, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, eu quero orar por você.